Gente, eu tô aqui com a Mariana Torquato, maravilhosa, do canal Vai Uma Mãozinha Aí. E hoje eu trouxe a Mariana aqui pra gente falar sobre coisas que pessoas que não têm um braço estão cansadas de ouvir. Que bafo, hein? Você nunca viu esse conteúdo no YouTube antes, hein? Só por isso a gente merece um joinha que fica por aqui. O meu canal é para pessoas que precisam de uma mãozinha na sua autoestima, pra aceitar o seu corpo, aceitar quem você é, como você veio ao mundo e também a respeitar diversos tipos de corpos que são diferentes do nosso, mas não menos importante que ele. E também eu sou muito legal, então eu acho que você devia dar uma olhadinha lá, porque eu sou uma mulher de personalidade. A Mariana fez uma lista de coisas que ela não aguenta mais ouvir e coisas que ouve com frequência, né, gente? Porque as pessoas costumam falar muito as mesmas coisas. É, eu acho que é muito legal a gente falar disso. Não é que sejam coisas assim que são ruins, mas simplesmente coisas que eu estou cansada de ouvir. A primeira coisa que eu trago aqui é uma básica que você deve estar aí na sua cabeça se perguntando, que é o que aconteceu com o meu braço. Cara, eu entro na sala, a pessoa olha pra mim, olha pro meu braço, e eu acho que a mente dela já liga um sensor que diz, meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu com o braço dela. Daí começa a pensar, né, hipóteses do que aconteceu com o braço dela. Aí quando a pessoa chega e me pergunta, que ela vai chegar e me perguntar. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Ah, um tempo chato, né? O que aconteceu com o seu braço? A pessoa não consegue ficar feliz, ou então me ver como pessoa e ficar tranquila enquanto ela não souber o que aconteceu com o meu braço. E aí, quando eu falo que eu nasci assim, a pessoa fica até meio decepcionada. Que ela já tem toda uma história de... Já projetou em você ali, né? Uma expectativa do que aconteceu com o meu braço, que nada aconteceu com o meu braço, simplesmente veio assim. Olha como ele é fofo, amiga. A Mariana sempre fala sobre o bracinho no canal e é muito fofo. Ele é influenciador. Ele foi influenciador. Tudo bem? Ele mexe. Pronto, já apresentei o bracinho, ele tá mais famoso agora. Quando a gente vê o diferente, nosso cérebro dá uma bugada e a gente precisa saber o que aconteceu, sabe? Eu não ligo mais pra isso, até às vezes prefiro que a pessoa pergunte logo de uma vez. Antes de ficar a conversa inteira. Do que eu ficar conversando com a pessoa tá assim, ó. Olhando pra cima, olhando, porque a gente percebe, tá, gente? A gente percebe quando você dá aquela olhadinha, a gente percebe. Se inscreve no canal se você não é inscrito! Outra coisa que eu tô cansada de ouvir, e que é uma coisa que eu não concordo, é que eu tenho sorte de ter nascido assim e não ter perdido o meu braço. E a pessoa usa mesmo essa expressão, Mas você teve sorte de ter nascido assim e não ter perdido, né? Porque deve ser bem pior perder. não sei, nunca perdi, né? Não sei. E não é também uma competição pra ver quem se fudeu mais. Não é, apesar de às vezes parecer. São coisas diferentes, sabe? Você nascer com 2 braços e perder, você teve parte da sua vida onde você foi o assunto principal, você. E não a sua falta de braço. Eu sempre fui uma pessoa com deficiência, então eu sempre chamei a atenção, então eu sempre fui a Mariana que não tem um braço. Eu nunca fui só a Mariana. Eu acho que não é um jogo ali de ficar de um lado do outro, tipo, quem se deu melhor e pior nesse jogo, sabe? Eu acho que quem se deu melhor foi você, que você tem uma deficiência, assim, que teve sorte mesmo. Assim. Outra coisa também que normalmente muitas mulheres me perguntam é, tipo assim, a gente tá conversando, aí ela vê que eu tô com a unha feita, alguma coisa, aí ela para assim e fala... Você paga meio na manicure? Tipo assim, eu acho que a mulher fica pensando, nossa, será que tem alguma coisa boa em não ter um braço? Tipo, pagar meia na manicure? Cara, não, eu não pago meia na manicure, sei lá, eu não vou em manicure, não vou em salão de beleza, eu tenho meio nóia de salão de beleza, eu não sei se você tem isso. Eu também não costumo ir, não. Eu nunca fui na manicure, inclusive. Sério? Sério? Eu fui na manicure na minha formatura no terceirão, e foi a única vez que eu fui na manicure. Tem um vídeo lá no meu canal onde eu pinto a unha com uma mão só, aliás. Se você não estava ainda, né, achando que ia ser um puta canal, agora você tem certeza que é um puta canal. Mas, cara, tem gente que chega pra mim e pergunta assim, tá, mas você tem direito a comprar carro com desconto pra pessoa com deficiência? Você tem direito a usar as vagas reservadas pra pessoa com deficiência no estacionamento? Tipo assim, questionando se eu sou uma pessoa com deficiência ou não, porque eu não tô na cadeira de rodas. Fala pessoa com deficiência agora, né? Novos termos, novos mundos, pessoa na frente da deficiência, entendeu? Maravilhoso. Claro que eu tenho todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem, porque eu sou uma pessoa com deficiência desde que eu nasci. Desde que eu nasci, a sociedade olha pra mim e fala, essa é a menina diferente. Já existe um monte de leis que falam quem é pessoa com deficiência e quem não é pessoa com deficiência. Eu já tenho que ir num médico
médico, pro médico atestar no papel, eu sou uma pessoa com deficiência CID tal, se eu não sou pessoa com deficiência, entendeu? Enquanto eu não tiver um médico que ateste isso. Então se tem um médico que atesta isso, se tem uma lei que diz que eu sou, quem é você pra dizer que eu posso ou não usar o direito, né? Inclusive uma pessoa que nunca passou por nada na vida, nenhuma dificuldade em relação a não ter um braço, então a pessoa não tem nem como saber qual vai ser a dificuldade que você vai ter ou não. Sim. Ai, gente, não perguntem essas coisas. Se você não sabe, se você não tá na pele daquela pessoa pra saber o que ela passou, não questiona. Você não tem como questionar. E por que você vai questionar o direito dos outros? Exato. Tá te incomodando a pessoa ter direitos? Outra coisa que acontece aqui pra fechar com chave de ouro essa lista é eu estar conversando com uma pessoa, ela chega e fala Daí eu vou lá e dou uma de João sem braço. e ela não percebe que ela fez uma coisa que ela tomou. Meu, uma gafe, pra mim é uma gafe uma pessoa falar isso perto de mim, porque dar uma de João sem braço parece que é uma pessoa que se aproveita de não ter um braço para não fazer nada. É dar uma de João sem braço, tipo, aquele incapaz, o que é café com leite, sabe? Me lembra toda essa questão da incapacidade, sabe? De toda a minha luta, de toda a luta das pessoas com deficiência, que lutam para serem consideradas pessoas capazes pela sociedade. E aí você chega e mete um João sem braço ainda na minha frente, na frente de Moá, mané. Chamé. É isso, eu acho. Quando acontece isso, você fala pra pessoas? Eu falo, antes eu não falava, mas no João sem braço eu falo. Eu falo assim, ó, eu não gosto dessa expressão. Daí é que a pessoa percebe que ela tá cometendo uma gafe. Aí ela fala, mas eu não quis. Não, não quis te magoar. Não quis te ofender. Não é isso que eu quis dizer. Eu falo, não, é exatamente isso que você quis dizer. E seria muito legal se você não usasse essa expressão novamente, sabe? Joãos e Marias sem braço, às vezes, são muito mais capazes do que pessoas que têm 2 braços, 2 pernas, um cérebro. Nananã. Eu acho que é importante que a gente pare um pouquinho pra pensar e ter um bom senso antes de abordar as pessoas que têm, assim, diferenças que são visíveis. Porque, você não sabe o que essa pessoa passou e quantas vezes ela já foi questionada isso, né, amiga? Exatamente, é essa questão. Tipo, a pessoa passou a vida inteira vivendo aquela vivência. Aí vem você, tipo, não conhece a pessoa, tipo, não sabe o que essa pessoa passou e vai logo falar uma coisa, tipo, sem pensar, sem se questionar. Será que ela já ouviu isso talvez a vida inteira, sabe? Tipo, o lance de perguntar o que aconteceu com o seu braço. Tipo, será que ela já não ouviu isso todo dia, sabe? Será que ela já não passa por isso toda vez? Sejam mais originais na hora de puxar conversa. Exatamente. Porque no final das contas é isso, né? Tipo, gente, vamos puxar outros assuntos aí, né? Eu acho que a gente aprendeu uma lição hoje, não aprendemos? E se você quiser aprender mais lições, vai no canal da Mariana, gente. Inclusive, a gente gravou um vídeo sobre olhares, muito legal. Também é uma lição, né? Pra galera se tocar, de não ficar olhando. Cara, se você procura lição, vai uma mãozinha aí, é o local. É o local pra isso. Exatamente. Não é, amiga? E eu tá querida também. Comenta aqui embaixo alguma coisa que você tá cansada de ouvir, que já não aguenta mais ouvir. E um beijo, querida. Mua. Ficou ótimo.